Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. O anseio pela liberdade eventualmente se manifesta. A frase de Martin Luther King Jr. pode muito bem ser usada para retratar a realidade histórica da população negra em grande parte do mundo. Uma realidade em que sofreram uma série de injustiças e desumanas ao longo de muitos anos, mas que enfrentaram com forte resistência e luta pelos seus direitos enquanto seres humanos. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada no Brasil, pondo fim a um período de mais de 300 anos de escravidão. Porém, tal fato não representou uma melhora realmente grande na vida dos ex-escravos, uma vez que não houve esforço algum por parte dos governantes para a integração da população negra na sociedade. Com isso, os ex-escravos foram obrigados a enfrentar um Brasil que não lhes oferecia oportunidade de trabalho assalariado nas grandes cidades, além de ainda sofrerem com a forte exclusão causada pela difusão das desumanas teorias de superioridade intelectual branca, surgidas na segunda metade do século XIX e refletidas por grande parte da população branca naquele momento. A grande dificuldade de integração na sociedade, junto ao preconceito e à falta de oportunidade de trabalho e educação, foram responsáveis por uma intensificação da desigualdade social nas cidades, contribuindo para o surgimento de uma classe social composta por um grande contingente de pessoas negras desempregadas e vivendo em condições subhumanas. Consequentemente, alguns conseguiram voltar ao continente africano. Porém, a maior parte dessas pessoas passaram a morar em conjuntos de moradias de baixa renda ao redor das cidades, as conhecidas favelas, que começaram a surgir no Brasil no período que coincide com o final da Guerra de Canudos. Porém, onde há exclusão, há resistência ativa. Com isso, surgem no início do século XX as primeiras publicações periódicas voltadas para a situação do negro no Brasil. Fundadas por pensadores de diversos meios, essas denunciavam a desigualdade social entre brancos e negros no momento pós-escravagista, além de, obviamente, se oporem ao preconceito racial e à falta de direitos, incluindo o voto, que só foi conquistado pela população negra em 1964. Estes periódicos se unem para formar a famosa Imprensa Negra Paulista e, consequentemente, a Frente Negra Brasileira, que acabou se tornando um partido político atuante até a instalação do Estado Novo, em 1937. Após a instalação do Estado Novo, os grupos que atuavam pelos direitos dos negros se uniram novamente para formar uma série de entidades importantes voltadas para o apoio à causa. Tiveram grande destaque a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro, entidades voltadas para dar oportunidade de educação, trabalho e acesso a atividades culturais para a tal parcela da população brasileira. Na década de 1960, o mundo presenciava acontecimentos impactantes na luta dos movimentos pró-direitos civis, liderados nos Estados Unidos por nomes como Martin Luther King, Malcolm X e Rosa Parks, e também contra a segregação racial na África do Sul, liderada por Nelson Mandela. Enquanto isso, em 1964, iniciou-se no Brasil a ditadura militar, momento de intensa censura e repressão a atos políticos e de viés ideológico, momento também conhecido pelas diversas violações aos direitos humanos. Durante os 10 últimos anos do regime militar, ou seja, de 75 a 85, as manifestações e atos pelos direitos dos negros passaram a se tornar cada vez mais numerosos. Vários grupos são formados com foco na união da juventude negra pela denúncia e luta contra o preconceito, resultando em uma série de manifestações, com destaque para a que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo em 78, ano em que foi criado o Movimento Negro Unificado, voltado para combater as injustiças que ainda atingiam fortemente a população negra no país. Em 1988, 3 anos após o fim do regime militar, houve a promulgação de uma nova Constituição Federal, incluindo uma série de novos direitos sociais para toda a população. Já em 1989, houve mais uma grande conquista, a instalação da Lei de Caô, que tornava o racismo crime inafiançável. Nos anos 90, a pressão pelo aumento de políticas públicas voltadas para a população negra cresceu ainda mais, com destaque para a Marcha Zumbi, ocorrida em 95 e que contou com a presença de mais de 30 mil pessoas. Tais atos lutavam pela maior presença de medidas inclusivas para a população negra nos campos socioeducativos, tendo em vista a persistência de péssimos dados do IBGE e do IPA, gerando a instalação do Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da Cultura Negra pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 2001, ocorre a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatadas de Intolerância em Durban, na África do Sul. Evento que conta com a participação do Brasil e que apontou a extrema carência por mais medidas em nome dos direitos e da valorização da população negra no país.
Com isso, em 2003, em nome da valorização da cultura negra no país, é criado o Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro em homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros da história do país. No mesmo ano, é criado o programa de cotas raciais para facilitar o acesso da população negra de baixa renda nas universidades. Além disso, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, que atuou até 2015, quando foi comprado ao Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. Mesmo após centenas de anos, a luta pelo fim do racismo e pela igualdade de direitos entre negros e brancos continua no Brasil e no mundo todo. As barbaridades que atingiram a população negra ao longo de tantos anos jamais serão aceitas novamente. Afinal, vidas negras importam, e enquanto houver qualquer forma de opressão e injustiça, haverá uma resistência cada vez mais poderosa.